Matemática PRF, regra de 3 composta, aula 3. Depois de assistir esse vídeo, você nunca mais vai errar nenhuma questão de regra de 3 da PRF, beleza? A que mais cai é a regra de 3 composta, mas para entender a regra de 3 composta, você precisa entender a regra de 3 simples. Então eu te recomendo que você comece essa playlist desde o primeiro vídeo, que é onde eu explico regra de 3 simples. Então vamos lá. Julgue o item a seguir. Considere que 30 atendentes de um serviço de telemarketing sejam igualmente eficientes e atendam a 1.800 ligações, trabalhando cada um deles 6 horas por dia. Aqui a gente já pode identificar a grandeza atendente, ligações e horas. É o primeiro passo para a gente começar a resolver uma regra de 3. Identificar as variáveis. As grandezas, né? Beleza. Então, o que ele falou? Que tem 30 atendentes que atendem a 1.800 ligações, trabalhando cada um deles 6 horas por dia. Beleza? Então, vamos lá. Considerando ainda que a empresa deseja contratar novos atendentes com a mesma eficiência dos que lá estão, para reduzir a jornada de trabalho para 5 horas, então a gente vem aqui na coluna de horas e coloca 5. A nova equipe, os 30 atendentes antigos e os novos contratados, passam a atender 2.000 ligações diariamente. Então, na coluna da ligações, 2.000. Nesse caso, a nova equipe deverá ser composta por menos de 42 atendentes. Então, a gente quer descobrir quantas pessoas tem na nova equipe de atendentes. Então, a gente coloca X na equipe de atendentes. Beleza, então qual que é o próximo passo? Esse passo aqui é o passo que você sempre vai repetir ele para todas as regras de 3. Você já montou a tabelinha. Você vai montar frações agora. Na coluna que tem o x, você copia ela em uma fração igualzinha ela tal. Então, fica 30 sobre x. Agora, tá vendo aqui que tem mais duas colunas? Tem a coluna da ligação e a coluna de horas. A gente vai montar uma fração para cada coluna dessas. Mas a gente não pode montar igual tá aqui, ó. Colocar já o 1.800 por 2.000 e o 6 sobre 5. A gente tem que analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. E a gente sempre vai fazer isso comparando a coluna que a gente está trabalhando com a coluna do x. Como assim não entendi nada? Vamos lá, com calma, que não é difícil, é bem simples. Ó. Na coluna da ligações, que a gente está analisando agora. Então, vamos lá. Ó. Na coluna da ligações, subiu de 1.800 ligações para 2.000 ligações. Então, a gente vem na coluna da ligações e coloca uma setinha para cima, porque aumentou o número de ligações, aumentou a grandeza. Agora a gente vai comparar esse aumento com a coluna do X. Se tinha 1.800 ligações, agora tem que atender 2.000, você concorda comigo que o número de atendentes tem que aumentar? Então eu vou colocar uma setinha para cima. E a gente já viu em vídeos passados que quando as setinhas estão no mesmo sentido, a grandeza é diretamente proporcional. Então, se é diretamente proporcional, a gente pode fazer a nossa fração exatamente igual ela está aqui, ó, vai ficar 1.800 sobre 2.000. Agora, a gente vai analisar a coluna das horas. A gente tem que analisar a coluna das horas com a coluna do x também, sempre analisando em relação à coluna do x. Se levava 6 horas para atender as ligações e agora vai levar 5, diminuiu o número de horas. Se o número de horas diminuiu, o que vai acontecer com o número de atendentes? Você pode pensar que vai diminuir, mas olha só, se você tem que atender em menos horas as ligações, você vai precisar ser mais efetivo. Então, o número de atendentes tem que aumentar. Então, setinha para cima. Note aqui que as setinhas estão das mesmas cores, ó. Então, a setinha amarela está mostrando que eu estou comparando a coluna da ligação com a coluna do X. Agora aqui a setinha vermelha está mostrando que eu estou comparando a coluna das horas com a coluna do X também, dos atendentes, certo? Então, se uma setinha está para baixo, a outra está para cima, inversamente proporcional. E aqui que vem a sacada. Em vez de você colocar 6 sobre 5, como é inversamente proporcional, como a gente já viu em aulas passadas, em vez de você fazer a fração igual ela está aqui, você inverte os valores. Então, fica 5 sobre 6 em vez de 6 sobre 5. Agora é só resolver, né? Ó, o zero pode cortar aqui, ó, esse zero com esse zero. Você pode também começar a cancelar aqui, ó, divide aqui por 2 aqui embaixo por 2 e tudo mais. Mas vamos fazer passo a passo aqui, ó. Multiplicando em cruz vai ficar x vezes 8 vezes 15, ó, tô multiplicando em cruz. 30 vezes 20 vezes 6. Resolvendo isso aqui, você chega que 90x é igual a 360. X é igual a 40. Então, vamos analisar aqui, né, o que está falando. Ó. Nesse caso, a nova equipe deverá ser composta por menos de 42 atendentes. A gente achou que a nova equipe vai ter 40 atendentes, então essa questão está certa. Então, vamos para a próxima. Julgue o item a seguir. 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas. Então, a gente já pode identificar 3 grandezas aí, 3 variáveis. Pintores
dias e escolas. Primeiro passo já foi feito, identificar as variáveis. Segundo passo, vamos fazer a nossa tabelinha. Então, 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas. 8 pintores, então 8, levariam menos de 12 dias para pintar 18 escolas. Então, a gente quer saber o número de dias que vai levar para pintar 18 escolas. Agora, o nosso x ele aparece aqui na coluna do meio, ó. Não muda nada, a gente vai copiar a coluna do x e fazer a fração exatamente igual ele tá. Então, vai ficar 8 sobre x é igual. Então, olha só, a gente já identificou as variáveis, passo 1, passo 2, montou a tabela. Agora, o passo 3 é a gente montar as frações, né? Então, vamos lá. A coluna do x, ela fica exatamente igual ela tá. Então, a gente coloca a fraçãozinha aqui, 8 sobre x. Agora, a gente tem que montar uma fração para cada uma dessas outras colunas e multiplicar essas frações, né? Então, vamos lá. Na coluna aqui dos pintores, olha só, vamos analisar. Se tinha 4 pintores e agora tem 8, os pintores aumentaram, setinha para cima. Se o número de pintores aumentou, o que vai acontecer com o número de dias para pintar a escola? Você concorda comigo que vai diminuir? Então, setinha para baixo. Opa, setinhas em sentidos opostos, você copia a fração invertendo os valores. Então, a gente vai inverter esses dois valores aqui. Vai ficar o quê? Em vez de 4 sobre 8, vai ficar 8 sobre 4. Agora, a gente tem que montar a fração da coluna das escolas. Se o número de escolas aumentou, o número de dias vai acontecer o quê? Vai aumentar também. Então, a setinha azul aqui mostrando que eu estou comparando a coluna da escola com a coluna de dias. Como as duas setinhas estão para cima, diretamente proporcional, então a fração vai ficar 6 sobre 18. Novamente, se você quiser simplificar aqui, tem N jeitos de fazer, tem vários jeitos. Você pode dividir 8 por 4, vai dar 2. Você pode dividir 6 por 3 e 18 por 3. Mas a gente vai fazer do jeito tradicional, né? Multiplica em cruz aqui. X vezes 8 vezes 6 vai ser igual a 8 vezes 4 vezes 18. Então, a gente resolvendo isso aqui vai chegar que 48x é igual a 576. E a gente acha que x é igual a 12. Então, agora a gente tem que analisar. A gente achou que levaria 12 dias, e olha só o que está afirmando aqui, ó. 8 pintores levariam menos de 12 dias para pintar 18 escolas. Menos de 12 dias, mas a gente achou que é exatamente igual a 12 dias, então essa questão está errada. Agora eu vou te dar uma dica extremamente importante, então presta bem atenção aqui. Os concursos da PRF e PF têm um grande nível de dificuldade, isso todo mundo já sabe, né? Porque eles são os melhores concursos do Brasil. E a minha dica é que você assista um vídeo que eu deixei na descrição desse vídeo aqui, do professor Renato Alves, onde ele vai te mostrar quais são os 3 erros que você deve corrigir para você ser aprovado. Então, se você quer conquistar a sua aprovação e mudar de vida, corre lá para assistir o vídeo do Renato Alves. O link está na descrição. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve, que eu sempre vou estar trazendo conteúdo para te ajudar. E você, depois de assistir esse vídeo, não vai errar mais regra de 3 na PRF. Espero que você tenha gostado. Até a próxima e tchau, tchau.